Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai fazer o projeto do Doutor Estranho, a versão zumbi dele. Tem muita eletrônica, muita técnica interessante, então não deixe de se inscrever, curta, compartilhe o vídeo e bota aí nos comentários quais os outros projetos que você quer ver aqui também. A princípio eu trabalhei com a configuração que eu achei interessante, cortando todas as placas de MDF na cortadora laser e configurando e adicionando a circuitaria nessas plaquinhas. Eu juntei tudo, colei com super cola e preparei algumas estruturas para sustentar os motores que eu ia utilizar na minha estrutura, que ia sustentar as asas e iam fazer com que elas abrissem e fechassem. No começo eu fiz alguns testes, mas depois eu acabei mudando um pouquinho, como vocês vão ver lá na frente. Nesse primeiro momento eu utilizei bastante cola, utilizei algumas hastes rosqueáveis para fazer algo como se fosse um atuador linear, só que de forma caseira. No começo ele funcionou bem, só que por conta do peso da estrutura, acabou que a placa de MDF era sempre comida ou esgarçada pelos motores. Se fosse um projeto um pouco mais leve ou menor, acredito que teria funcionado essa estrutura como vocês estão vendo. Eu fiz alguns carrinhos que iam correr por essa haste à medida com que os motores giravam. Eu achei interessante adicionar isso no vídeo porque é mais uma ideia caso você esteja fazendo algo parecido por aí. Essa parte é justamente para manter os carrinhos conectados na energia, porque isso era importante. O carrinho ele precisa ter essa conexão com a energia justamente para saber quando que o motor vai parar de rodar ou não. Se isso não tivesse sido colocado, o carrinho poderia continuar sempre e acabar estragando a parte de trás do motor. Eu adicionei um pouco de veda rosca para manter tudo no lugar. Só que o interessante de ter utilizado esse projeto nessas configurações é que eu acabei aprendendo bastante sobre a ergonomia de um atuador linear. Depois eu acabei alterando um pouco o projeto, passando por uma versão um pouco mais reduzida, como vocês estão vendo, e adicionando um pouco mais de placas que iam funcionar como travas das camadas que iam nas costas. Eu pensei em fazer diversas camadas, uma que sustentaria de fato o sistema que ia girar, a capa, né? Então a capa ela ia ser levantada por esse sistema de engrenagens que vocês vão ver logo em sequência, e a outra etapa ia ser justamente o que sustentaria os circuitos. Aí vocês estão vendo eu colando um pouquinho de algumas engrenagens. O interessante é que tem que estar tudo muito bem lixado, muito bem colado, justamente porque é a parte mais crítica do projeto. Eu adicionei uns pequenos pedaços de ferro, justamente para dar um pouquinho de espaçamento nessa engrenagem, para que ela não ficasse girando com um atrito muito grande nessas plaquinhas que vocês estão vendo aí, onde eu vou colocar elas. Essas plaquinhas iam sustentar justamente a parte de metal que ia no motor, e nesse caso como eu alterei o mecanismo que ia levantar as asas, que na verdade são as capas, eu mudei também o tipo de motor. Eu saí do motor de corrente contínua, que era aquele primeiro que vocês viram, para o motor do tipo servo, né, que é o servo motor. Por isso que eu adicionei essa estruturinha de metal vermelha na parte de baixo. Então, fazendo esse pequeno sanduíche, essa seria a estrutura que ia complementar toda a capa para baixo. No caso, é a primeira engrenagem, ela ia ser encaixada nesse servo motor que é bem forte. E essa estrutura que eu acabei de montar ia
girar uma outra engrenagem, que essa sim estaria conectada às capas. Colocando tudo no lugar e fazendo as devidas junções, garantindo que tivesse tudo muito bem encaixado, muito bem parafusado. Eu fiz a montagem aos poucos, né, dessa parte de trás das costas do cosplay. Eu fiz todo esse design utilizando o CorelDRAW, com diversos testes, muitas impressões na cortadora laser, justamente para garantir com que o projeto funcionasse de forma prática e eficiente. Essa engrenagem é a engrenagem maior que tem nas costas, e é ela que vai fazer com que toda a estrutura das costas abrisse a capa, né, do Doutor Estranho. Eu lixei um pouquinho justamente para entrar ali melhor todas as conexões. Essas conexões laterais, elas funcionam não só como trava da parte de MDF, mas também para garantir com que a engrenagem não ficasse presa em algum tipo de dispositivo interno das costas. Por isso que vocês estão vendo bastante plaquinha. Essas plaquinhas servem justamente para impedir com que as engrenagens ou as partes móveis enganchassem ou batessem em algum dispositivo interno ali das costas, especialmente porque eu ia usar tecido para cobrir e tampar qualquer tipo de circuito ou mecanismo, para garantir com que tudo ficasse o mais escondido possível. Então, nesse vídeo eu quero falar justamente sobre essas etapas do projeto, que muitas vezes a gente pode começar fazendo o projeto de um jeito, mas ele acaba sendo alterado e sofrendo modificações significativas ao longo do processo. É bem difícil você poder pensar de ponta a ponta num projeto tão complexo como esse e garantir com que 100% das peças e parafusos se encaixem. Por isso que no vídeo vocês estão vendo diversas modificações, tanto na parte de circuitos quanto na parte de mecânica. Esse, por exemplo, é uma segunda versão da disposição que os circuitos iam ficar. Essa parte azul aí é a bateria, que vai movimentar todos os LEDs e também todos os motores. Ela é recarregável, por isso que é interessante a utilização dela nesses projetos um pouco maiores. E aquelas baterias que são do tipo pilha 18650, elas são o ideal para ser utilizado no cosplay, justamente pela segurança, a versatilidade e a quantidade enorme de energia que você pode utilizar. Nessa etapa eu já estou trabalhando na sustentação dos braços laterais do cosplay, então eu já estou passando para uma segunda etapa. Ela também vai ser movimentada por um servo motor bem forte, e eu basicamente estou fazendo uma estrutura de madeira usando o MDF para garantir com que esses braços eles se movimentem livremente, sempre utilizando parafusos, porcas e, nesse caso, molas para aliviar da estrutura como um todo, e também garantir com que todas as partes fiquem bem firmes, para que nada se solte, especialmente porque no cosplay você acaba se movimentando tanto no palco quanto no evento ou em qualquer outro tipo de ocasião, e essa estrutura ela precisa ser capaz de aguentar essas movimentações e esse balanço. Por isso que é interessante utilizar sempre porcas, motores, hastes de aço, então coisas bem firmes, plásticos, para garantir com que nada saia do lugar. O MDF com certeza é a parte mais vulnerável, mas juntando várias camadas e fazendo a configuração do ângulo correto, especialmente quando se trata de triângulos ou quadrados ali, você consegue garantir uma estrutura bem firme. Por isso que eu faço essas plaquinhas laterais, que são essas plaquinhas que vão auxiliar
e garantir com que a estrutura não saia do lugar e não balance tanto. Essa é a parte dele funcionando. Vocês podem ver ali o Arduino já posicionado, os servomotores também já posicionados. E uma coisa muito importante quando você vai fazer projetos muito complexos como esse é garantir com que tudo possa ser manutenível. Então a ideia é que você faça tudo parafusável. Caso haja algum tipo de manutenção, você consiga desparafusar e arrumar. Vocês estão vendo aí que eu medi a estrutura, eu achei que ela ficou muito grande nas costas e eu acabei mudando o projeto para esse novo formato que vocês estão vendo. Então, mais uma vez, o projeto sofreu alterações. Eu segui basicamente as mesmas etapas para construir tudo, mas é interessante que projetos como esse nem sempre nascem de forma já correta. Às vezes eles podem sofrer alterações significativas ao longo do processo. Nesse caso, agora eu estou furando e cortando alguns canos PVC, além de modelá-los, que eles vão ser a parte que vai sustentar a capa. A estrutura que eu utilizei, ela precisava ser bem leve e bem flexível, além de ter uma certa rigidez. Então, o PVC foi a escolha ideal para isso. Essa disposição de capa, ela está por cima de uma sequência de canos PVC, e essa sequência de canos PVC formam o que seria uma espécie de asa de pássaro. Então elas acabam se abrindo de forma lateralizada. Como vocês podem ver, a estrutura estava sendo testada da abertura das asas, e eu aproveitei para adicionar algumas fivelas e algumas fitas que iriam prender no manequim e futuramente no cosplayer que ia utilizar essa peça. Veja que é uma estrutura bem complexa, exige diversos testes. Eu tive que passar por muitas mudanças, tanto quanto da parte mecânica, para garantir com que tudo funcionasse corretamente. Foram muitos metros de fiação, muitas porcas utilizadas e muitos testes dessa estrutura mecânica. Hoje, avaliando o projeto, eu com certeza farei algumas alterações, mas à época foi a melhor sequência e design que eu consegui chegar. O ideal é que depois que for cortados todos os pedaços de MDF, seja na cortadora laser, seja em qualquer outro tipo de corte, não jogue fora essas estruturas que seriam descartadas. Você pode utilizar peças grandes o suficiente para fazer algum tipo de mecanismo ou algum tipo de uso no projeto. Nesse caso, eu utilizei algumas sobras de MDF que iriam ser descartadas para fazer a parte interna das mãos laterais do cosplay. Veja que eu utilizei uma mão de plástico. Nessa época era Halloween, então era fácil de achar essas mãozinhas de esqueleto. Eu adicionei bastante EVA para dar forma a esses braços. E com bastante cola e muita escultura, eu fui dando forma nesses bracinhos de zumbi que iam ficar do lado da capa, como vocês vão ver logo em sequência. A ideia é que eu ia adicionando volume nesses braços utilizando o EVA, mas que ao final desse volume eu ia esculpindo eles com a Dremel. A ideia que eu queria ter ali era justamente braços de zumbi, então não tinha problema dos braços ficarem com algumas marcações do EVA. Com o estilete bem afiado eu ia esculpindo e dando forma, deixando alguns pedaços
sem EVA, outros pedaços com alguns buracos, para dar aquela sensação de que é um zumbi mesmo. Aproveitando as mãozinhas de plástico, eu peguei massa de EVA e fui adicionando volume também, para garantir com que a mão ficasse na mesma proporção do antebraço e do braço. Essa massa de EVA é muito boa para fazer esse tipo de trabalho, especialmente quando você precisa ter uma escultura que trabalhe e converse com o EVA que você já utiliza. Mais uma vez eu precisei fazer algumas modificações na estrutura que eu previamente tinha pensado, adicionando algumas extensões justamente para prender os braços na parte das costas. Veja que eu estou usando bastante justamente para garantir com que eu possa fazer manutenções no futuro, caso fossem necessários. Toda a parte de lixar e fazer acabamentos nas peças, ela pode ser feita utilizando não só lixas de parede, mas também limas ou qualquer tipo de estrutura que seja abrasiva, né? Especialmente as Dremels. Nesse caso aí também, agora eu estou fazendo alguns bichinhos que ficam na lateral do cosplay. Eles são parecidos com pequenos zumbis. Então, para fazer a cabeça deles eu utilizei isopor, EVA e fui dando forma a essas criaturinhas que ficavam do lado do cosplay. Como eles são bichinhos bem caricatos, a ideia é dar a forma básica deles com o EVA de 5mm e de 10mm e a forma fina deles com a massa de EVA depois, né? Nesse caso, com alguns pedacinhos de EVA, eu vou formando a mandíbula, as sobrancelhas, o olho e vou posicionando mais ou menos no lugar que eu queria. E só depois que eu ia adicionando as massas de EVA e esculpindo o rosto final daquele projeto. Depois de bastante trabalho na modelagem, eu utilizei algumas caveirinhas de plástico para dar um pouquinho mais de vida a toda a estrutura. Além disso, eu tapei todas as emendas com massa de EVA também. E como eu iria passar cola branca em tudo, não tem problema você adicionar massa de EVA juntamente com o plástico, porque a cola branca ela vai segurar tudo no lugar. Nesse caso eu estou fazendo as presas e os dentinhos de cada um dos bichinhos com massa de EVA também. Não tem problema eles serem coloridos, porque depois de passado as colas, a pintura vai dar o acabamento final. O importante era adicionar também estrutura eletrônica. Nesse caso estava utilizando um servomotor simples, não precisa ser um servomotor forte, justamente porque a estrutura que ele vai mover é bem leve. Foi basicamente para garantir com que as mandíbulas dele abrissem e fechassem. Depois eu fui montando esses bichinhos, adicionando braços, adicionando tórax e por fim colando tudo no lugar, garantindo que todas as partes eletrônicas funcionassem também de forma sequencial. As mãozinhas eram feitas de EVA também e com bastante escultura. Os estiletes para fazerem esse tipo de corte precisam estar bem afiados, então é preciso sempre garantir com que as lâminas estejam novas. E alguns
os arames internos na mãozinha justamente para manter elas no lugar que eu queria, os dedos ficassem formas dobradas. A cola quente eu utilizei para dar aquela sensação de derretimento da pele do bicho e para dar um pouquinho mais de realismo. A parte de prender no corpo eu utilizei algumas fitas e algumas porcas bem fortes para manter com que toda essa estrutura ficasse no lugar. Depois eu apliquei uma camada de cola e depois uma camada de tinta preta e por fim eu ia dando a cor que eu queria com o airbrush. A técnica de sombreamento ela vai da cor mais clara para a cor mais escura, especialmente quando se trata de várias camadas e vários tons específicos de tinta também. Depois de finalizar a pintura, eu mantive todas as fiações muito bem escondidas e comecei a fazer os primeiros testes com a roupa funcionando, como vocês vão ver em sequência. Relaciona com o controle remoto e a ideia é que toda a peça se mova, dando essa impressão de que os bichos estão vivos, a capa ela suba e os braços também, dando esse efeito bem legal. Foi o resultado final, espero que vocês tenham curtido. Se vocês querem ver esse e outros projetos, não deixe de compartilhar o vídeo, curtir, se inscrever no canal, Diego Cosplay em todas as redes e deixa um comentário aí sobre dúvidas, o que você achou do vídeo, o que você achou do projeto. E até a próxima!